As notícias da guerra agora. A Rússia bombardeou nesta madrugada a cidade portuária de Odessa. Um ataque que matou pelo menos 21 pessoas. Odessa tem localização estratégica. É o último porto no Mar Negro que ainda estava sob o controle da Ucrânia. O serviço de emergência da Ucrânia afirmou que um dos mísseis atingiu um prédio residencial, matando 16 pessoas. Um outro míssil caiu em um resort. 5 pessoas morreram no local, incluindo um garoto de 12 anos. 38 pessoas, sendo 6 crianças, também ficaram feridas após os bombardeios. Segundo a prefeitura de Odessa, 12 mísseis caíram na cidade. Nos últimos dias, uma série de ataques russos atingiram locais civis. Na segunda-feira, mísseis caíram em um shopping na cidade de Kremenchuk, no centro da Ucrânia. Até agora, houve a confirmação de 18 mortes. 21 pessoas seguem desaparecidas. O Kremlin, no entanto, nega que esteja atacando civis propositalmente. Agora, a Rússia avança sobre Odessa. A cidade tem uma localização estratégica. É o último porto do Mar Negro ainda sob controle ucraniano. Kiev temia o ataque e negou, inclusive, retirar minas terrestres na área em volta, como sugeriu a Rússia. Moscou havia dito que os explosivos impediam a saída de grãos pelos portos no Mar Negro. Os ataques a Odessa aconteceram horas depois que a Rússia anunciou a saída da Ilha das Cobras. A ilha foi conquistada pelos russos no primeiro dia de guerra. Ela fica a 32 quilômetros da costa da região de Odessa e é estratégica para o controle do Mar Negro. São 4 meses de guerra sem sinais de paz. A gente ressalta sempre isso por aqui. E uma nova investida russa em Odessa. A gente segue falando sobre a guerra na Ucrânia e amplia esse assunto com o nosso comentarista Ricardo Caldas. Oi, professor, boa noite para você. A gente tem aqui a ajuda do mapa para mostrar, para lembrar para as pessoas que o leste aqui, da Ucrânia, a região aqui de Luhansk e de Donetsk também, o Donbás, é a região aqui prioritária dos russos, mas teve muitos ataques ao norte, também ao sul do país e aqui que a gente está falando hoje, Odessa, mais uma cidade portuária aqui da Ucrânia, está sendo tomada então pelos russos. E por que é tão estratégico isso, professor? Explica para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Tanto Odessa quanto Zminil, Ostriv, que é a Ilha das Cobras, é fundamental nessa estratégia porque, como já foi dito na reportagem, quem controla essas cidades controla o Mar Negro. Lembrando que Odessa é uma cidade portuária e também que a Ucrânia está sendo prejudicada nas suas exportações justamente pelo fato de que a área portuária está sob forte bombardeio russo, apesar da Ucrânia também ter colocado muitas minas na região, tornando toda aquela passagem uma passagem muito perigosa. O fato é que as exportações da Ucrânia caíram pela metade e veja que a estratégia russa que foi alterada, inicialmente era Kiev, mas agora ela se concentrou no leste da Ucrânia, ela quer fazer um corredor, Paulo, ela pretende fazer um corredor. Quer unir aqui, não é isso, professor? Já tem aqui, quer unir aqui exatamente. E pegar o sul inteiro, mas não é só isso? Que começa lá em cima, na verdade, ali próximo a Kharkiv, que está sendo muito bombardeada, e aí você teria todo um corredor que viria daqui e iria e completaria aqui e chegaria até Odessa. Então, veja que seria toda a área de fronteira da Ucrânia com a Rússia ficaria agora, está ficando, sob controle da Rússia. Estima-se, o próprio presidente da Ucrânia, Zelensky, chegou a mencionar que a Rússia hoje controla em torno de 20% do território ucraniano. A gente está falando hoje principalmente sobre Odessa aqui, professor, que o senhor explicava para a gente, e Ilha das Cobras. Agora parece que Odessa está indo para a mão dos russos e a Ilha das Cobras voltando para o controle ucraniano. Parece contraditório. Então, isso é interessante, Os russos saíram dessa ilha, tem esse nome que eu mencionei, e aí, então, os ucranianos dizem que eles conquistaram a ilha e os russos estão dizendo que, na verdade, eles abandonaram a ilha porque ela perdeu a importância estratégica, já que eles agora estão concentrando toda a, digamos assim, a iniciativa deles em Odessa. Como é que é essa estratégia russa? É muito semelhante à estratégia que a Rússia adotou em outras cidades. É um forte bombardeio inicialmente, isso tira a moral dos habitantes, do próprio exército, A Rússia não discrimina entre alvos civis e alvos militares. Ela utiliza um armamento muito antigo, ainda da era soviética, que tem uma precisão muito baixa e, com isso, ela acaba errando muito os alvos, mas tem um efeito psicológico muito forte. Ela acertou já shopping centers, creches, etc. E acaba que a população civil é muito atingida, gerando um clima de terror
que é o objetivo da Rússia. A gente segue falando aqui sobre a estratégia, professor. Lançar mísseis é o primeiro ponto ali da batalha? É porque você destrói, né? Você destrói instalações. A Rússia, por exemplo, há quase 2 meses atrás, já destruiu uma ponte que levava Odessa ao resto do continente. De certa forma, então, a Rússia já está isolando Odessa, trazendo para o seu controle, para a sua influência. Não esqueça, Paulo, que toda essa região de Luhansk, Donetsk, né? O Donbass, né? Onde a Rússia já é um exército ocupante e está sob controle russo, eles já estão mudando a administração. Já é uma administração russa. A Rússia já está controlando as escolas, os serviços, os hospitais. Então, tecnicamente, essa área já está sob controle russo e a Rússia quer fazer a mesma coisa em Odessa, mas dentro digamos assim, desse cronograma que eu mencionei. Você começa com mísseis, destruindo, para quando chegar o exército, você já pegar uma região combalida e enfraquecida. Além dessa guerra militar, professor, a gente vê uma guerra de narrativas, né? E a gente fala sobre ela aqui desde o começo, então, da guerra. A Ilha das Cobras, a Rússia diz que abandonou e a Ucrânia diz que tomou. Exatamente. Eu acredito na versão russa, na versão ucraniana, que ela realmente tomou a ilha, mas os efetivos da Rússia estão cada vez mais concentrados nessa região do leste. Então, a Ilha das Cobras realmente, para a Rússia, já cumpriu o seu papel, uma vez que eles já estão lá. Agora, o fato importante, Paulo, que cabe e vale a pena mencionar, é a mudança de estratégia dos Estados Unidos da OTAN. A OTAN estava atuando praticamente como uma organização dormente, ela ignorou tudo o que aconteceu e o próprio Biden também fez a mesma coisa, só que agora, em função da pressão da opinião pública no mundo todo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, os Estados Unidos já falou que vai mandar tropa para a Polônia. Então, deve haver uma concentração de tropas da OTAN na Polônia. E um outro fato novo, Paulo, é que a Rússia já está fazendo ataques à Ucrânia provenientes da Bielorrússia. Já são aliados, mas está tendo uma aproximação ainda maior entre os dois e isso não é uma boa notícia para a Ucrânia. Tem o lado de internacionalizar a guerra, mas também tem o lado de colocar a Ucrânia numa situação mais desfavorável. Ok, professor, muito obrigado pelas informações. Na segunda a gente volta a conversar. Até segunda-feira. Tá lá.